Tô conversando com o Google Maps aqui, velho. Só vendo 2 mapas aqui. Juro pra você. Flavinho comprou 3 batons diferentes, você se maquiou todo e não vai aparecer. Que isso? Batom de pandemia. Denis, eu acho que é a minha, tá? Então. Tá. Então, se a sua internet cair, você... Então, pelo menos me ajuda no começo, tá? Vamos lá. Aces, quinto andar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Aces Inovação. Eu estou aqui hoje para bater um papo sobre programas de desenvolvimento de startups e comunidades. E hoje o nosso ilustre convidado é o Vinícius Aguiar. E aí, Vinícius, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento aí que estão ouvindo esse podcast. Prazerzaço estar aqui, muito obrigado pelo convite, Denis, Flavi. Espero agregar, não tomar o tempo, mas investir o tempo de vocês ouvindo e tentando trazer ideias e insights legais. Massa! E para quem estava com saudade dela, nossa produtora ditadora, que tem como hobby principal procurar sósias de famosos no Tinder, Flavi Souza. E aí, Flavi, tudo bom? É pra isso que você me chamou de volta? Por isso que você me chamou de volta, saqueira. Tem conversas que a gente tem no privado, Denis, que não é pra expor assim pra todo mundo. Se você se parece com algum famoso, manda um toque lá no Tinder da Flavi. Que é isso que ela tá buscando ultimamente. Vamos pros nossos recadinhos, vamos começar o programa. Ai, santo. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Vamos lá, Vinícius. Cara, explica para quem tá ouvindo quem é você e o que é o Inovativa hoje. Bora lá. Bom, eu sou o Vinícius Aguiar, eu tenho 24 anos hoje, tenho o privilégio, o prazer de hoje ser o Community Manager, ou gestor da comunidade, ou gestor de relacionamento, dependendo o nome que a galera quer dar, dentro do Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Quem é Vinícius? Eu sou um cara que gosta de música, de poesia, de gente, de trabalhar em rede, de voluntariado. Basicamente, esse sou eu, e eu gosto muito de crianças. Uma curiosidade sobre mim. E uma outra curiosidade é que eu sou palhaço de hospital. Só perguntar, você tem filho? Não. Ainda não. Pretendo, mas não muito em breve, digamos assim. Tá bom assim, por enquanto. Depois de uns 3 meses que você tiver filho, a gente conversa esse papo de criança. Então tá. Eu tô bem com a minha irmã pequena, por hora. Inovativa Brasil, como eu falei, hoje é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Ele é uma política pública, então ele foi idealizado pelo governo federal em 2013, na pasta que era o antigo MDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Hoje está dentro do Ministério da Economia, no governo federal. E é uma correalização entre Ministério e Sebrae Nacional. Quem executa é a Fundação CERT, essa política pública que é o time onde eu tô hoje, né, no time da Fundação CERT que executa essa política pública. Dentro desse rol que é a política pública, a gente nasce com a premissa de realmente apoiar e acelerar negócios e, consequentemente, apoiar o ecossistema de inovação e de empreendedorismo do país. A gente tem uma responsabilidade muito grande e também um privilégio muito grande de ter uma rede que, sem sombra de dúvidas, é o maior ativo do Inovativa. Seja uma rede de voluntários, mentores, avaliadores, empresas propriamente ditas, né, as startups e os empreendedores. Então, acho que um pouquinho é isso que é o universo Inovativa. A gente tem a aceleração do Inovativa Brasil,
que é aberta a todos os segmentos, e tem a aceleração, que é o Inovativa de Impacto, que é focado mais para negócios de impacto socioambiental. Então tem que ter no core business algum impacto socioambiental. É mais ou menos isso que a gente faz. É um time bem legal que está tentando aí cada vez mais fazer essa política chegar em mais lugares, capilarizar e realmente chegar para quem precisa. É totalmente gratuito para as startups. Então acho que é mais ou menos isso que é o Inovativa. Bacana, cara. Aí tem duas coisas na sua trajetória que você falou que eu queria bater um papo com você sobre. A primeira sobre comunidades. O Inovativa Brasil, como ele é um programa amplo pra caramba em regional, ele tá no Brasil todo, vocês têm um desafio de formação de comunidades virtuais, vou dizer assim, né? Tipo, é claro, você tem as questões de região ali, mas você, como community manager, você deve falar com o Brasil todo. Como que vocês organizam as comunidades e como é que vocês fazem que essas comunidades elas sejam de fato produtivas, promovendo conexões, promovendo o engajamento dessa galera? Eu acho que tem duas frentes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a aceleração e aí vou falar sobre o Inovativa como um hub de inovação e uma rede. Na aceleração, já faz algum tempo, alguns anos já, que basicamente 90% da aceleração é totalmente online, justamente com a premissa de acessibilizar, capilarizar e conseguir realmente chegar em lugares que outras políticas ou outros programas ou outras aceleradoras não chegam. Basicamente, se você tiver um negócio que está dentro do perfil que a gente busca, tem um computador e internet, tu consegue fazer todas as atividades da aceleração. E eu falo isso que até alguns anos já é basicamente 90%, porque a parte presencial é o treinamento de pitch e o evento final, que é a Innovative Experience, que é o Bootcamp e o Demo Day, que a galera conhece. De maneira geral, a gente já era muito estruturado de uma forma virtual. Não mudou muito com o Covid. Na verdade, o que a gente fez foi migrar os 90% para 100% online. Os eventos que aconteciam de forma presencial, geralmente os treinamentos de pitch aconteciam em cada um dos estados que tinha startups, e o evento final geralmente acontece em São Paulo, por ser um lugar mais logístico, digamos assim. Todos os lugares do Brasil conseguem acessar de uma maneira mais tranquila São Paulo. Agora, com a pandemia, a gente teve que migrar 100% do online. Todos os treinamentos e o evento final também, a gente mudou algumas dinâmicas, mudou a forma de pensar o evento, mas ele foi construído totalmente online. O último ciclo, ele aconteceu 100% online, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Em sua totalidade, ser tudo online. Como política pública, justamente com a missão de ser gratuito e chegar em lugares que outras organizações, outros organismos, outros suportes não chegam, a ideia de ser online é realmente tentar tornar isso mais acessível possível para os negócios e para os empreendedores do Brasil todo. Como eu falei na minha apresentação, eu tenho o super privilégio de ser Community Manager do Inovativa. E o que isso se traduz em trabalho? O que eu faço? É justamente tentar articular e organizar líderes de comunidades que estão espalhados no Brasil inteiro. Abre aspas, comunidade inovativa. Hoje o que a gente considera são líderes de comunidade, agentes inovativos e disseminadores. São 3 públicos totalmente voluntários que nascem com a missão de levar o Inovativa e trazer a realidade local para o programa. Eles nascem com a missão de ser um interlocutor a nível estadual, municipal, regional, qual seja a instância que for, né? Essa estratégia de criar uma comunidade de voluntários, de líderes de comunidade, de pessoas que estão dentro das comunidades locais, é justamente para entender necessidades, adaptar conteúdos e ações que a gente tem no geral, como programa, para que realmente a gente consiga chegar em lugares que precisam do Inovativa, e também que a gente consiga adaptar e evoluir o programa de acordo com necessidades, realmente, né? A gente sabe que no Brasil, nesse ecossistema de empreendedorismo e de inovação, a gente tem graus de maturidade muito diferentes, dependendo do estado, dependendo da cidade. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, em geral, tem ecossistemas muito fortes, que já são ecossistemas maduros, que já trabalham há muito tempo com empreendedorismo, com startups, com inovação, com tecnologia. E a gente tem outros estados, a grande maioria, na verdade, dos estados, ainda iniciando muito o movimento, então criando as comunidades startups, começando a puxar eventos, hackathon, Startup Weekend, começando a fomentar essa cultura de empreendedorismo, essa educação empreendedora, realmente agora. São graus de maturidade diferentes e que têm necessidades diferentes. Tem muitas coisas que são semelhantes em todos, mas muitas coisas que são particulares, né? Que tem a cultura local, que tem a vocação local. Muitas vezes um mercado que é fomentado em Minas Gerais é totalmente diferente de um mercado em algum estado do Nordeste. Depende muito e é por isso que a gente criou essa estratégia de comunidade justamente para
ter representantes, principalmente interlocutores entre o programa. Como a gente funciona, como eu disse anteriormente, quase 100% online, eu como Vinícius, que estou aqui em Floripa, em Santa Catarina, eu não sei a necessidade de uma pessoa que está no Amapá, no extremo norte do país, sabe? É totalmente diferente, então não tem como eu chegar e falar assim, não, faz isso aqui que vai dar certo para vocês. Muito disso que seria realmente assertivo, então por isso a gente tem esses líderes e tenta trazer eles como uma estratégia de capilarização e também de realmente articulação local. Isso é bem importante e tem melhorado cada vez mais a atuação do Inovativa justamente pela atuação desses voluntários. Essa é um pouco da ativação que a gente tem dentro das comunidades de inovação e comunidades de startups. Além disso, a gente tem outros públicos, né, dentro do Inovativa. O Inovativa só acontece do jeito que acontece pelas pessoas que estão envolvidas, são parceiras ou que estão próximas ao programa. Esse mindset descentralizado, se o nosso poder legislativo funcionasse assim com as leis mais próximas de onde elas são executadas, talvez isso resolveria muita coisa, né? Achar que uma entidade centralizadora vai resolver os problemas do Brasil todo sem considerar as diferenças é um movimento para o caos. Então, quer dizer, você organiza a comunidade com base em lideranças locais, voluntárias. O Founders Institute usa uma estratégia de líderes locais voluntários também, assim como o próprio SW. Todos os Startup Weekends são organizados de forma voluntária. Aí eu levo a te perguntar uma outra coisa. O trabalho voluntário, apesar dele viabilizar economicamente a capilaridade que você precisa para desenvolver um programa nessa extensão, ele tem N particularidades com relação a ser um trabalho voluntário. Nem todo mundo que trabalha como voluntário trabalha como filosofia. Às vezes é uma oportunidade, uma forma ali de começar na inovação. E isso gera algumas questões, vou usar o termo qualidade, entre aspas aqui para quem está ouvindo, de dizer o seguinte, cara, como é que você padroniza e busca as métricas e KPIs com base nesse trabalho voluntário? Como é que você mede a eficácia desse trabalho voluntário das comunidades que estão se desenvolvendo com esses líderes? Muito massa a sua pergunta, e é difícil, tá? Não vou falar que é fácil, não. Se alguém pensa que é, fácil trabalhar com gente voluntária, é mentira. Vamos lá. Eu acho que padrão não é a palavra, Denis. Padronizar não é a ideia, porque se eu padronizo uma coisa, automaticamente eu vou criar uma regra igualitária para todos. E como a gente estava acabando de falar, que são realidades totalmente diferentes e necessidades diferentes, até das pessoas, das próprias comunidades. Então a ideia não é padronizar, mas é criar indicadores comuns, então que vão ser interessantes e coisas que a gente tem que avaliar para o sucesso dessa ação, um projeto ou qualquer coisa que a gente tenha que executar. Então, quais vão ser as métricas realmente de resultado, de sucesso daquilo? Eu vou trazer um pouco do que eu acho sobre voluntário e aí depois eu vou trazer um pouco mais sobre indicadores e como a gente faz isso dentro da comunidade do Inovativa. O trabalho voluntário, ele tem, obviamente, prós e contras, então eu vou dar alguns contras. Gestão de engajamento tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Se você não tem uma régua de relacionamento e de engajamento dessas pessoas dentro do teu grupo, dentro da tua organização, provavelmente tu vai ter muitos problemas para conseguir chegar nos resultados que você quer. Então isso é um contra. Mas eu vou trazer agora alguns prós, alguns a favor, e o porquê eu defendo muito a bandeira do voluntariado. Eu acredito que quando você é voluntário para uma coisa, sim, você pode ter interesse profissional, tu pode ter um interesse ou uma dor, tu já viveu e aquilo te comove, te move para essas ações, para essas organizações. Tu pode ter N motivos, mas provavelmente um grupo de voluntários, ele vai ter uma coisa que você não vai achar em muitos outros lugares, que é valor compartilhado. O grupo de pessoas se une porque eles têm crenças, valores e coisas que eles acreditam fielmente e que vão fazer mover para algum sentido, para algum resultado, para alguma coisa. O grande ponto é o como você direciona para esse resultado, para essas ações. Vou dar o exemplo da comunidade inovativa, é o que eu gerencio hoje. Uma das grandes crenças que eles têm, valores que eles acreditam, é realmente no desenvolvimento local. Eles acreditam no empreendedorismo como uma bandeira para mudar uma realidade local. E aí pode ser do estado mais rico para o mais pobre. Isso é uma coisa que eles acreditam, eles defendem essa bandeira. Então, eles veem um propósito dentro disso. Automaticamente, todas as minhas ações pensadas dentro desse valor vão ter credibilidade perante o grupo muito forte. Então, eles vão comprar a ideia. Se eu pensar em ações nesse sentido que vão de acordo com esses valores, é só um, né, dos que eu falei, provavelmente essa ação tende a ter sucesso. Obviamente, depende da organização e da gestão disso tudo. Não ser pago é justamente o que faz a troca ser tão boa.
Porque eles estão nessa comunidade, eles se inscreveram e entraram justamente porque eles têm valores compartilhados, coisas que eles veem no Inovativa como uma ferramenta para levar esse impacto local para o ecossistema local, para a vida dele, para o profissional, para a organização, o que quer que seja, entendeu? Vinícius, Diga lá. você estava falando muito de medir engajamento, de cercar por pessoas que acreditam no desenvolvimento local. Como é que é esse encontrar essas pessoas? E eu tô te perguntando como é que é o encontrar essas pessoas, porque, por exemplo, fazendo uma analogia aqui com a ACES, né? Quando a gente vai trazer um projeto para cá, a gente olha projeto, mas a gente olha muito também o empreendedor que está por trás desse projeto. A entrada na ACES não é uma boa ideia que garante. O que garante a entrada na ACES é uma ideia bacana, mas principalmente com alguém que a gente olha e fala, acho que essa é uma pessoa que dá para a gente apostar. Só que a gente tem um tempo aí, né? A gente tem o processo de validação, que é um tempo que dura mais ou menos aí uns 4 meses, que é onde a gente vai se conhecendo esse empreendedor com esse projeto, validando esse projeto, né? Mas observando esse inovador. Se ele conversa com a nossa cultura, se ele faz sentido para a gente, se ele troca com os empreendedores que estão na rede. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer com esse tempo aí de validação, que é uma prestação de serviço nossa. E eu queria entender como é que vocês funcionam com esses atores, os líderes, os agentes, como é que funciona esse conhecer a pessoa para entender o engajamento dela nessa seleção. Você falou de um propósito comum, mas tem uma questão de fit cultural também, né? Tipo, para você formar uma comunidade forte. Bom, eu vou tentar responder a junção também e falar um pouco dos indicadores, que foi a pergunta anterior que eu não respondi. Vamos lá, Flavi. Perfeito. A tua colocação é genial no sentido de... Eu não acredito só em CNPJs. Muito pelo contrário. Eu acho que um CNPJ é feito por CPFs. Se você não trabalha bem com CPFs, automaticamente você não vai trabalhar bem com CNPJs. E isso é literalmente uma regra de 3. Se você não faz isso, tu não vai ter isso aqui. Para mim é muito claro a gestão e relacionamento com as pessoas. Isso é uma coisa que tem que ter quando você trabalha em rede ou em comunidade, porque senão você está fadado a um interesse pessoal ou a um monopólio de um tipo de interesse, de um tipo de organização ou de um tipo de pessoa. E aí, casando um pouco com o que o Denis falou, entender a cultura e os valores que são compartilhados por essas pessoas é muito importante. O que eu falei deles acreditarem no empreendedorismo local, nesse fomento é uma das coisas. Mas, por exemplo, um outro valor que é super compartilhado entre grupos, a proatividade. Entender que o Inovativa como uma política pública, ele tem várias burocracias, vários entraves e que são feitos justamente por ser uma política pública, precisa disso. Eu não posso depender 100% do que o Inovativa vai me dar. Eu vou ter que me engajar, angariar recursos, muitas vezes, para ações que eu preciso fazer. Te respondendo, eu acho que na seleção, entender sobre valores e realmente propósitos é uma coisa importante. Então, esse é o primeiro critério. Eu acho que você tem que ter formas de avaliar isso já dentro da seleção. Vou te dar o exemplo da nossa última seleção. Coisas que a gente fez. Uma das coisas que é muito importante para a gente é conhecimento sobre o mercado de empreendedorismo. O que é uma startup, o que é uma tecnologia disruptiva, o que é inovação, coisas assim. No primeiro formulário de cadastro que a pessoa se interessava, ela tinha que responder um quiz sobre empreendedorismo no geral. Coisas que ela poderia pesquisar no Google tranquilamente. A gente não tem problema com pessoa que não sabe e vai procurar. A gente tem problema com pessoas preguiçosas que não vão responder, entendeu? Então aí já era um dos filtros. Todas essas coisas pontuavam, tá? Cada uma das perguntas tinha uma pontuação X que davam um resultado X. Beleza. Segunda fase. Uma outra coisa que é muito importante pra gente, articulação local. Porque se a gente quer falar sobre representatividade local, a gente precisa de alguém que consiga articular. Não precisa ser uma pessoa, meu Deus, já conheço todo mundo. Mas ela precisa saber procurar. O desafio que a gente trouxe na segunda fase foi justamente sobre mapeamento de contatos locais. E aí, quanto mais contatos ela mapeava, mais pontuação ela ganhava. Automaticamente tinha um teto, tinha coisas assim, mas tudo pontuava. Essa foi a segunda coisa que a gente avaliou, porque a proatividade, realmente essa articulação local era uma coisa importante pra gente. Depois disso, teve uma terceira fase, que é a fase de entrevista. Na entrevista, a gente não ficava perguntando sobre o currículo, sobre o que ela tinha estudado. A gente até perguntava, mas isso já tinha no formulário, então era uma coisa que pra gente não interessava na entrevista. O que a gente perguntava? Experiências que ela já teve dentro da comunidade, o como era a comunidade,
local, o que ela conhecia, tinha uma comunidade de startups, tinha empresas que já investiam em Open Innovation, ela já tinha experiência em eventos, organizando Startup Weekend, Hackathon, estava dentro da educação, da universidade, a gente pescava experiências que iam ser experiências que agregariam para o trabalho que ela ia ter que desenvolver. Ter que desenvolver é uma palavra muito forte, né? A gente não obriga eles a nada. A gente tenta trazer provocações e interesses comuns e coisas que eles querem mudar na realidade local. Então a gente já tentava pescar também dentro da entrevista a motivação dele a entrar no Inovativa. Por quê? A gente tem muitos perfis diferentes. Coisas que vocês estavam falando, eu estava lembrando do próprio processo seletivo. Tem gente que vai querer entrar só para colocar no LinkedIn. Vai ter gente que vai se interessar só porque é uma chancela do governo federal, é um programa nacional, e aí vai falar que ele é articulado a nível nacional. Vai ter gente que, cara, sei lá, tem N motivos para ele querer, eu quero ver se eu consigo captar mais lead para minha aceleradora, para minha incubadora. Tem N interesses que você vai identificar. Mas na conversa você já vai entender essas intenções. O que te motiva a entrar na rede do Inovativa? É porque vocês têm muito parceiros legais, porque tem não sei o que, tem não sei o que lá. Ou tu vai pescar uma necessidade de, eu acredito que o Inovativa pode me ajudar a trazer mais eventos, mais conteúdo e fomentar que mais startups virem cases nacionais, por exemplo. Inclusive, a gente compartilha aí um ex-líder local, né? Tá aqui com a gente, tá entrando como orientador aí, vai entrar como orientador dos projetos, que é o Pedro, a Franciele, que hoje é a líder local, né, do Espírito Santo. Exatamente. Ela trabalhou já com a gente também, com os projetos do governo, do LabGES, quando a gente ajudou ali na aceleração dos projetos do Prêmio Inoves. Então, a gente percebe que realmente eles são pessoas que, pelo menos a seleção que a gente acompanhou aqui mais de perto, né, do Espírito Santo, que elas são realmente articuladas com o ecossistema, que conversam com vários habitats, né, por serem pessoas, inclusive, que a gente tem essa proximidade. Tanto que o Pedro articulou para a gente ter esse papo aqui hoje, né? Foi o Pedro que conectou a gente. Exatamente. Beijo, Pedro. E aí, só complementando, vou falar para vocês que a seleção foi perfeita, que não tem ponto de melhoria? Nunca. A gente melhoraria pelo menos uns 5 critérios a mais do que a gente fez. Só que a gente não tinha esse conhecimento na época. Ou a gente não tinha massa crítica para selecionar só os perfis que a gente queria. Às vezes a gente tinha 1 candidato, 2 candidatos por estado. A ideia é que cada vez mais aumente, que a gente vá chegando em níveis de maturidade cada vez maior. Dá para resolver tudo na seleção? Nunca. Não é esse o ponto. O grande ponto é você fomentar uma cultura tão forte que automaticamente essas pessoas que não estão dentro dessa comunidade, não compartilham dos mesmos valores, elas vão saindo, porque ou não vai agregar valor, ou a comunidade está mais interessada em fazer projeto do que ficar discutindo, falando X, Y, Z. Eu acho que o grande ponto é criar uma cultura forte dentro da própria comunidade. E uma cultura só se gera gerando valor. Por exemplo, eu tenho pessoas dentro da comunidade que têm um interesse profissional. E é errado eles terem interesse profissional, colocar no currículo? Não é. O grande ponto é o que eu faço com esse interesse. Eu vou conseguir agregar valor para essas pessoas também e elas trazerem coisas legais para o programa? Eu vou conseguir trazer esse interesse de um CNPJ, por exemplo, uma pessoa que coordena uma aceleradora, uma incubadora local, alguma coisa assim. Será que eu não consigo fazer isso? Isso vai atrapalhar o meu trabalho? É realmente pescar esses interesses e realmente começar a agregar em ações práticas. É equilibrar de forma que faça sentido para todas as partes, né? Totalmente. Se não for uma relação ou uma parceria ganha-ganha, o que se sustenta? Vai, tipo, no primeiro ano, beleza, dá certo. No segundo ano, a gente já vai ter se queimado, sabe? Então, eu acho que faz sentido sempre pensar em agregar valor ponta a ponta, principalmente no relacionamento voluntário, né? Que aí, mais ainda, as pessoas têm que ver um valor dentro daquilo que elas estão fazendo, senão elas têm várias outras coisas para fazer, cuidar da família, ir fazer uma comida legal, sair com os amigos. Qual que é o tamanho da comunidade hoje? Hoje a gente tem 29 líderes de comunidade, nas 27 unidades federativas a gente tem 35 agentes em 24 estados, se eu não me engano. Temos 160 disseminadores. Aí cada um desses cargos, entre aspas, tem um papel diferente. Então os líderes de comunidade são mais nossos representantes estaduais, os agentes são um perfil mais mão na massa, de realmente puxar evento, transformar oportunidades da rede em ações práticas da comunidade, e os disseminadores, como o próprio nome diz, remete, é muito comunicação. Então dá umas 200 e tantas pessoas aí, hoje, né? E os indicadores? A gente acabou não entrando. Como é que você mede, de fato,
o trabalho que está sendo realizado na ponta? Um dos grandes desafios, eu acho, que qualquer comunidade medir o sucesso. E aí vai muito do propósito que a comunidade foi criada. Então, por exemplo, a comunidade do Inovativa, ela foi criada para capilarizar e articular a nível local o Inovativa Brasil. Esse é o propósito para que ela foi criada. O que vai medir isso? Quantos lugares eu tô? Quantas pessoas foram impactadas? Quais lugares diferentes? Como que isso mudou a estrutura, ou os processos, ou o resultado que a gente teve na aceleração como um todo? Então, isso vai se desdobrando em algumas métricas. Além disso, uma coisa que eu acho que pouca gente, não pouca gente, mas que é uma dificuldade para quem trabalha em rede. Esses indicadores são indicadores externos. Então, coisas que a gente vai medir, número de eventos, número de pessoas impactadas, coisas que vão ser mais do trabalho, né, realmente do resultado. Só que muitas vezes a gente esquece de medir o interno. O nível de engajamento, quantas pessoas estavam nas reuniões, quais foram as pautas que eles trouxeram, a participação deles nas comunicações, nível de satisfação interno, antes do externo. Isso é uma das preocupações que eu tenho bastante assim dentro do Inovativa. O quanto eles se engajaram e o quanto eles gostaram daqueles projetos que a gente promoveu. Quantas ideias vieram, quantas parcerias vieram através da comunidade. São alguns KPIs, assim, entre aspas, que a gente vai medindo justamente para entender como que está a felicidade deles ou a satisfação deles em participar da comunidade do Inovativo, o quanto que a gente está agregando valor e, obviamente, o quanto que isso reflete em resultados para o programa. Então, quantas startups chegaram, quantos estados a gente atingiu, se não me engano, 22 estados no ciclo de aceleração. No primeiro semestre desse ano, a gente chegou nos 27 estados do Brasil. Depois, obviamente, dá uma caída por causa do meio do ano e do Covid, mas são resultados que a gente consegue medir, né? O quanto que a gente atingiu, quantas foram até o final, o porquê que cases regionais trazem mais cases, mais inscrições, né? Então, se eu tenho uma startup de uma capa que foi acelerada e foi até o final, provavelmente ela vai inspirar outros negócios a entrarem no programa e automaticamente também virarem cases. São um pouquinho dessas formas que a gente tem. E aí o que eu acho bem importante, Denis, é a recorrência disso tudo, né? Quando a gente fala de voluntário, de rede voluntária, ter recorrência e um engajamento contínuo é uma coisa bem importante. Cada uma das reuniões quinzenais que a gente tem e trazer eles para participar das ações eu acho muito importante. Então, um grande exemplo disso, quando começou o Covid, várias comunidades e startups do Brasil estavam fazendo ações para realmente ajudar os negócios locais. A arrecadação de X, YZ para doar para outras organizações, tentar linhas de crédito para os negócios não quebrarem, várias ações nesse sentido, e tinha muitas ações parecidas. E a gente trouxe isso para uma pauta de uma reunião normal que a gente está fazendo de acompanhamento para falar sobre Inovativa e tirar algumas dúvidas. E aí veio uma ideia, nossa, tem várias coisas parecidas, né? Várias comunidades diferentes. Aí, por que a gente não junta em um Docs, num Word da vida lá, quais iniciativas estão tendo para a gente focar esforços e realmente ajudar as campanhas de uma vez só, né? Comunicar tudo em um bloco só e aí conseguir mais recurso e visibilidade. Disso surgiu um projeto do próprio Inovativa, que era uma página no site do Inovativa, que é inovativabrasil.com.br/coronavírus, se eu não me engano é assim, que lá tem todos os projetos, editais, chamadas para as startups, editais governamentais, coisas que eram só um docs, mas que a gente viu que fazia sentido abrir para a comunidade mesmo alimentar. E aí tem um formulário lá, caso você queira colocar qualquer iniciativa ou projeto focado em mitigar o impacto do Covid, tu consegue colocar lá, só jogar as informações, a gente vai avaliar e subir para o site, para ficar para todo mundo. Isso é um projeto que não estava na nossa pauta, não estava no planejamento, mas é um projeto super pertinente para um problema atual e que precisa realmente de um investimento de tempo da comunidade, de quem está gerindo por trás, para realmente ver que isso é uma coisa importante, né? Porque eu poderia falar, não vamos fazer isso dentro do site e tá tranquilo, isso não está dentro do nosso escopo, entre aspas. Acho que vai muito dessa percepção e de entender que são pessoas e não CNPJs. Eu acho isso sempre muito importante. Vinícius, você falou muito de engajamento e a gente teve na ACES um aprendizado esse ano que foi sobre não medir o engajamento de uma forma muito direta. E aí eu vou te falar por quê. Por causa do Covid, a gente fechou nosso espaço físico. Uma série de eventos e formações que aconteciam presenciais foram para online e a gente criou uma sistemática de salas temáticas que unem as startups, os funcionários de empresa, especialistas, para discutir temas. Então a gente tem sala de marketing, sala de venda, sala de tecnologia, para a galera se desenvolver nesses temas dentro das salas.
a gente começou a desenvolver eventos ancorando muito lá em cima. Então a gente trazia parceiros especialistas nossos que davam conteúdo muito avançado e a galera meio que corre atrás depois, sacou? Tipo assim, olha, pô, eu tô vendo o top do top e agora a gente vai construindo para poder chegar lá. A gente começou a medir o engajamento inicialmente por participação na sala e por participação nos eventos. E, putz, a gente ficou muito frustrado, porque as pessoas participavam pouco. Quando eu falo participava, entendo participar como fazer pergunta, como agir proativamente para aquele conteúdo. Todo mundo era muito passivo. E os indicadores de engajamento que a gente montou, basicamente estavam dizendo pra gente que a gente não tinha engajamento. Só que como cada startup na ASIS tem orientação individual, orientação a cada 15 dias individualmente, nas salas os temas reverberavam. Então, quer dizer, quando eu media o engajamento na sala e no evento, eu não tinha o engajamento que eu queria. Mas nas orientações individuais, os orientadores começavam a receber os feedbacks dos eventos que tinham sido realizados. Quer dizer, eu estou medido de um lado, mas o termômetro tinha que ser colocado em outro lugar. E aí a gente começou a entender que engajamento pode significar uma coisa ou outra, pode ter que ser medido de uma maneira não óbvia quando a gente está falando de comunidade online. Você falou uma série de exemplos aí, mas eu queria entender como que vocês avaliam esse engajamento na comunidade. Se vocês usam algum indicador especificamente, se vocês têm alguma métrica, alguma coisa qualitativa que vocês utilizam, como que é isso? E aí falando de cultura mesmo, né, que eu acho que é o grande gargalo nosso, todo o habitat de inovação, enfim, é como medir a cultura de inovação, como entender que o qualitativo dessas ações, o quanto ela reflete no dia a dia dos projetos, dos empreendedores. Muito legal a pergunta, e eu acho que essa visão de engajamento não é tudo igual, é bem importante, porque vai muito do porquê que você faz aquela ação. Eu acho que entender a motivação daquela comunidade ou da ação que você está fazendo é essencial, primeiro, para a criação de uma comunidade. Se você não tem um propósito claro com o que você quer com aquela comunidade, provavelmente ela vai ter picos, assim, vai ter uma galera que vai aderir muito rápido e depois vai baixar, porque aquilo não está claro para todo mundo e não é uma coisa evidente. O engajamento em si é a forma como proativamente as pessoas vão procurar ou acionar a rede de alguma forma, e isso pode ser feito de N formas e depende muito da ação. Então pode ser participando, entrando numa sala de um treinamento, pode ser perguntando, questionando, pode ser indicando novos projetos ou nomes de pessoas, pode ser de N formas, depende do que você está fazendo. E por que vocês estão fazendo essa ação? A gente está fazendo um webinar de qualificação. Para quê? Para que os empreendedores saibam, tem uma régua X de conhecimento. Tá. Primeiro, então, o que a gente vai fazer? O que esses empreendedores já sabem sobre o tema? Existe um conhecimento igualitário? Se não, vamos igualar. Agora igualou. Agora a gente faz uma ação que vai ser coletiva para todo mundo. Senão a gente faz uma coisa anterior que vai ser individual para deixar todo mundo na mesma régua. Isso é uma coisa importante para que realmente a gente não perca o propósito da ação ou do público que a gente está atingindo. E isso vai bastante dentro dos exemplos que a gente tem aqui dentro. Por exemplo, esse projeto que eu falei sobre o Covid foi uma coisa que justamente mediu o engajamento deles no sentido. Eu vi no Inovativa uma forma de talvez conciliar esforços e ajudar o que eu já estou fazendo na minha comunidade. Eu não estou criando algo novo. Eu estou usando o que eu já estou fazendo para em uma nova estrutura, em uma nova organização, para que realmente aquilo me dê mais vazão e mais resultado. Isso pode ser também medido como uma forma de engajamento, né? Sobre como a gente avalia e traz isso como régua de relacionamento para eles. A gente gamifica, então a gente usa a gamificação como forma de organização e estruturação desses voluntários, e aí a gente mede 4 critérios de uma forma em que quem avalia, quem dá os insumos para essa avaliação são eles. Tudo que a gente avalia é com base no que eles mandam para a gente, o que eles avaliam e entram lá no formulário para preencher. E ninguém gosta de preencher formulário, vamos ser sinceros, ninguém gosta de fazer relatório. Se alguém gosta, pelo amor de Deus, me apresenta, vamos contratar essa pessoa. É chato, é um trabalho, e se você é voluntário e tu tem que preencher um relatório, mais ainda, tu não vai nem querer saber daquilo. Então a gente tem que trazer atrativos para que realmente seja uma colocação normal. Isso é uma dificuldade pra gente, tá? A gente não faz isso 100%. A gente avalia 4 critérios. Quais são eles? Fomento,
que é uma coisa importante para a gente como inovativa. Então, o número de eventos, número de startups, acompanhamento das inscrições, qual que foi a evolução no estado, na região, tal. Isso é um dos critérios. Segundo critério, comunicação, o como que eles participam ativamente ou não da comunicação em newsletter, pauta, blog, divulgação, webinar, treinamento, qualquer coisa. Conexão é o terceiro pilar, que é como a gente mede que os projetos, as ações estão acontecendo em nível interestadual, macro-regiões, em parcerias, o quanto eles conseguiram conectar outros players, outros interesses, o interesse da própria comunidade. Conexão é uma coisa que a gente avalia. E aí o quarto pilar é a qualificação e engajamento. E aí entra bem no quesito que eu estava falando de métricas internas, que é o quanto essa pessoa está evoluindo em conhecimento e engajamento com as nossas ações, o quanto ela está proativamente sugerindo melhorias para a gente, porque ela acha que aquilo não está da melhor forma e ela pode contribuir. Como que ela está participando nas reuniões, ou como que ela está interagindo com o Inovativa. Esses 4 pilares, que obviamente aí tem várias submétricas, né, dentro disso, que eles preenchem através de um formulário. Feito isso, a gente gamifica a atuação deles e a gente faz rankings semestrais, dos mais atuantes, entre aspas, eu vou falar por que da aspas, em cada um dos semestres. Mais atuantes, entre aspas, por quê? Tem muita gente que não preenche, porque é um trabalho chato, mas que continua fazendo, ainda assim. É que ela não quer o que está sendo ofertado como premiação, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Ela só não quis trazer isso. Mas como as métricas são importantes para nós, a gente tenta cada vez mais tornar isso atrativo, né? E aí tem um reconhecimento, tanto a nível nacional, como o Inovativa tem, essa capilaridade é um selo legal, né, seu o líder que está dentro do ranking, e também a gente tenta trazer coisas que vão ser interessantes. Então, por exemplo, quando a gente tinha um evento presencial, a gente subsidiava passagem e hospedagem para que eles fossem para o evento, que é um momento de conexão, é um momento bem legal. Então, acho que é mais ou menos isso. Bacana. Essa definição de como que as pessoas vão ser ranqueadas e medidas, eu estou botando um entre aspas aqui, é relevante para não gerar frustração, né? Combinado não sai caro, e no final das contas, você precisa ter esse controle. Eu lembro que a Microsoft, para quem não sabe, eu fui programador há muitos anos, eu trabalhava com as tecnologias da Microsoft, e a Microsoft tinha um programa de gestão de comunidades que ela dava uma premiação chamada Profissional de Valor, né, que era o MVP, Microsoft Value Professional, agora eu esqueci, mas era Profissional de Valor da Microsoft. Eu já não programo há anos, já não participo disso há anos, mas essencialmente a Microsoft criava um ranking das lideranças técnicas que mais geravam conteúdos e atuavam nas comunidades, formando novos programadores, e essas lideranças eram premiadas uma vez por ano com esse título de MVP. Não era uma certificação que você podia fazer uma prova, mas era um título que você ganhava. Só que, obviamente, todo ano que as pessoas ganhavam, você tinha algumas pessoas felizes e outras pessoas muito bravas, porque não ganharam a premiação, porque não era muito claro a formação de ranking, né? Então eu lembro, por exemplo, e uma coisa que você falou é muito certa, porque quando você seta o propósito da comunidade, no caso da Microsoft, era fazer disseminação da tecnologia e das boas práticas de programação, isso pode ser feito por evento, isso pode ser feito por palestra, isso pode ser feito por curso gratuito. Só que eu lembro especificamente de um líder técnico, não vou falar o nome aqui porque não faz sentido, mas que era um líder que atuava muito em projetos open source. E projetos open source, cara, é um outro mundo dentro da programação, mas é um dos melhores jeitos de você colaborar, porque você programa, seu código está aberto, programadores menos experientes podem olhar como você fez, e isso certamente está fomentando a comunidade. Mas a Microsoft não via assim, né? E aí, esse líder técnico fez um post dizendo, olha, eu não ganhei, mas olha a quantidade de horas que eu trabalhei em projetos, olha as evidências aqui e tal, eu não fiz palestra, tipo, eu fiz código. E aí, né? Acho que a Microsoft não setou bem essas formas, né? E aí é um pouco do que você falou, né? Não dá para padronizar, tem que ouvir bastante, né, Vinícius? Total, e isso era uma coisa que a gente errava muito, e eu vou te dar um exemplo disso dentro do Inovativa. A gente tinha muito problema, porque, por exemplo, a gente está medindo o número de eventos, o número de startups, coisas assim. Como que eu vou comparar o número de startups de um líder de São Paulo com um líder do Acre? Que, tipo, tem uma densidade de startups totalmente diferente. Como é que o cara do Acre vai fazer 3 eventos por semana? E o cara de São Paulo, ele pode escolher o evento que ele vai no dia, sabe? Então, era uma coisa que pesava muito na hora de avaliar, porque a gente precisava medir isso, mas a gente não podia dar réguas iguais, né? Então, o que a gente fez? Todos esses critérios
que a gente avalia hoje, eles têm pesos de acordo com o nível de maturidade da cidade onde esse líder está. Esse grau de maturidade é definido através de um autodiagnóstico que ele mesmo preenche. A gente pontua isso em cultura, em infraestrutura de suporte, em acesso a capital. Cada uma das realidades tem um coeficiente e a partir disso multiplica a nota de cada um desses critérios que eu te falei, que a gente avalia. Esse ponto da padronização é entender as métricas que tu precisa avaliar e o como que a gente realmente deixa numa régua igualitária para as pessoas, porque falar sobre meritocracia em um sistema de mérito que vai funcionar para todo mundo é muito legal, mas na prática não funciona. As pessoas saem de pontos de partida diferentes. Então, como que a gente consegue tornar o mais igual e igualitário essa régua? Isso é um aprendizado, tá? Não é uma coisa, criei minha comunidade, ai que lindo que tá agora. Tu tem que ouvir feedback, pessoa por pessoa, falar, ó, isso aqui tá uma M maiúscula, assim, velho. Você tem que avaliar quem correu mais e não necessariamente quem chegou mais longe, né? Exatamente. E, cara, juro que a última coisa que eu vou te perguntar sobre comunidade, mas é porque essa eu queria ouvir a tua experiência mesmo, porque você trabalha muito com liderança voluntária. Eu já participei da organização de vários Startup Weekends aqui do estado. Seja como mentor, seja como do time de organização mesmo. E quando você trabalha como voluntário, você não escolhe o seu time. Geralmente você está numa situação... Estou falando do Startup Weekend só como exemplo aqui, né? Em outras situações de voluntariado que eu já tive, você é colocado para trabalhar com fulano, com beltrano, com ciclano, e isso necessariamente não forma um bom time. A gente já tem problema hoje dentro da empresa para fazer com que as pessoas trabalhem bem juntas, passando por processos seletivos, uma cultura bem mais simples de se avaliar. Afinal de contas, ali você tem um universo amostral bem mais fácil de você observar o todo, diferente do ambiente mais de voluntariado. Eu já cansei, cara, de cá entre nós perder um pouco de paciência pelas dinâmicas um pouco mais lentas que às vezes esse tipo de trabalho se dá. Às vezes falta de equilíbrio de perfil, diferenças de filosofia. Você tem que gostar de pessoas, mas pessoas são muito diferentes, e pessoas muito diferentes botadas para trabalhar num propósito junto, por mais que elas tenham o mesmo propósito, não quer dizer que elas formam um bom time. Como lidar com isso, Vinícius? Bom, vamos lá. Eu tenho alguns pensamentos mais polêmicos, eu gosto de ser bastante direto, assim, nesse sentido. Uma primeira visão, eu acho que teve uma frase, eu não lembro em qual palestra eu vi, mas que eu achei muito inteligente, que é: diversidade não se faz só com quem a gente gosta. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque diversidade também se faz com chatos, com as pessoas que eu não consigo trabalhar ou ficar muito tempo perto, mas traz pontos de visão e experiências diferentes. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Se eu quero uma coisa diversa, eu vou ter que saber lidar com comportamentos e perfis diferentes do meu. E isso não quer dizer sobre as minorias que a gente sempre pauta quando está falando de diversidade, pessoas negras, LGBTQIA+, deficientes e coisas nesse sentido. Se faz também diversidade com os chatos, cara que trabalha do outro lado ali, isso eu acho que é uma coisa importante, quando a gente está falando sobre do aspecto diversidade dos grupos, que isso é um ponto. Agora, sobre construir times e comunidades que sejam complementares e que trabalhem muito bem junto, eu acho que as comunidades, elas têm que começar a ser pautadas e criadas a partir do coletivo, e não só do interesse de uma organização ou de uma pessoa antes, para depois ela escolher e selecionar as pessoas. Pelo contrário, ela tem que entender as pessoas que ela quer perto do time, que faz sentido dar ao time, e aí depois criar a comunidade. Porque aí você cria a comunidade com base em uma cultura e valores muito explícitos para as pessoas. Vou te dar o exemplo do Startup Weekend, hoje qualquer evento que trabalhe nesse formato mais hackathon, de maratonas no geral. Cara, já cansei de ver essas tretas em organização de evento. É normal, é uma coisa acho que mais normal do que deveria ser. Mas o que acontece? Tem que ser, na verdade, o contrário, um time de pessoas que quer fazer acontecer um hackathon, um Startup Weekend de uma temática X, se unirem e começarem a ver pessoas que querem fazer isso acontecer. Cansei de ver na construção desses eventos, pega a galera das startups, do empreendedorismo e que gosta de startup e vamos criar um Startup Weekend. Tá, que tema que a gente vai fazer? Não sabe o tema. Para mim já tem que ser o caminho inverso, entende? Não é a galera que gosta de empreendedorismo, é a galera que quer solucionar um problema X. Tá, a gente quer trabalhar nessa temática. Quais são as pessoas envolvidas, ou grupos, ou organizações que vão fazer parte disso? A partir disso, criar um Startup Weekend, um evento, qualquer coisa que seja. Então, eu acho que essa gestão colaborativa, e quando eu falo colaborativa, não é, não tem dono nenhum, todo mundo opina e todo mundo faz não sei o quê. Não, é a participação deles
seja através de feedback, seja através de pesquisa, de 1 a 1, na construção das ações. A gente errou muito, principalmente nesse ponto da avaliação que eu estava falando antes, justamente porque a gente não ouvia. A gente não tinha um feedback e uma conversa 1 a 1. No final do ano passado, eu entrevistei todos os líderes que quiseram falar comigo para entender o que estava errado. Tipo, o que você não concorda dentro da gestão do Inovativa. A partir dos feedbacks deles, eu fui construindo coisas que eu achava importante para o Inovativa que eles não sabem, obviamente, e coisas que eram importantes para eles. E aí, a partir disso, nesse ano, a gente teve uma gestão um pouco melhor. Quer dizer que está 100%? Não. Vou ter que fazer esse mesmo serviço no final do ano de novo. É um exercício de empatia, mas não no hype da palavra, de empatia no sentido de ouvir, coletar, limpar esse feedback e, a partir disso, jogar isso para dentro de uma comunidade que tem um propósito maior do que as pessoas, né? Que é algo compartilhado. Então, acho que é mais isso. A gente pode falar que a Inovativa trabalha com cocriação e uma gestão colaborativa? O Inovativa em si, não. A comunidade inovativa, acho que sim. É porque, o Inovativa como política pública tem critérios muito claros vindo pelo próprio edital, né? Então, tem que ter isso executado porque é uma das missões como política pública, tem que ver o resultado do dinheiro público. Agora, a gestão da comunidade do Inovativa, eu acredito que um pouco mais. Óbvio que tem interesses da política pública respaldadas dentro da comunidade inovativa, mas eu acho que realmente trazer a participação, principalmente porque são voluntários, né? Então eu acho que essa participação é um pouco da proposta de valor que a gente pode entregar. A participação deles, na verdade, é uma coisa que eu peço muito, porque sem eles a gente não consegue fazer o trabalho que a gente se pretende. Não adianta eu querer impor coisas ou achar o que o Vini sabe é maior do que o que a pessoa tá passando, sabe? Eu concordo muito com o que você falou com relação à diversidade, mas a diversidade de backgrounds, de perfis, é total. O foda é a diversidade de proatividade, sacou? Boa parte das tretas que eu já vi em ambientes assim, mais horizontais, formado por voluntariado para um fim específico, 10 pessoas dizerem que vão trabalhar e efetivamente 3, 4 trabalharem, sacou? Para mim, essa que é a grande razão das tretas. Mas eu não vou nem falar que isso é um ambiente de voluntariado, isso é um pouco de quem não sabe muito o que quer. A ACES tem um processo seletivo muito diferente do que geralmente é praticado por outras aceleradoras e tal. As pessoas pagam para estar com a gente e ainda assim, as pessoas às vezes pagam para decidir que empreendedorismo não é para elas depois de 2 meses, sacou? E tá tudo certo, assim. A gente desenhou o programa e isso pra gente é uma característica de early stage. Mas isso eu tô falando de um negócio que ela tem total interesse, a ideia dela, os ganhos vão ser delas, ela tá fazendo isso como entidade privada. Quando você vai ainda para um ambiente de propósito mais misto, mais coletivo, sufoca, na verdade, quem tá muito interessado, carregar os que querem mais o status do que necessariamente pegar o boi pelo chifre, né? Totalmente. E aí eu acho que é um pouco de culpa, acho que mais interna da gestão do que necessariamente só das pessoas, porque desengajado e gente que quer se aproveitar, entre aspas, sempre vai ter. Isso é uma regra. Pode ser dentro do mundo corporativo, mas principalmente no mundo do voluntariado, do terceiro setor. Quando você é voluntário, sempre vai ter esses perfis. Acho que o grande ponto, e aí eu acho que muda um pouco do mindset, é um pouco do que a gente tenta fazer no Inovativa, de não é excluir quem não está fazendo nada, é premiar quem tá fazendo bem. É tirar a política do fez merda, sai. É mudar essa lógica para quem fez muito certo, cara, esse cara vai ser muito valorizado aqui dentro. Muito valorizado. Ele vai ganhar muito. A partir disso, muda a lógica deles, porque o interesse é totalmente deles. Se ele tem interesse em se engajar, em ser valorizado, em ser reconhecido, em participar mais no Inovativo, em mostrar para Deus e o mundo que ele faz parte do Inovativo, ele vai se engajar em ações. Se ele não fizer isso, automaticamente outras pessoas vão fazer e vão subindo, vão galgando. Então eu acho que tem que mudar um pouco dessa lógica de exclusão de quem não faz nada, mas principalmente para valorização de quem faz. O exemplo que tu deu do evento. Por que não pega a galera que mais trabalhou e premia elas, dá tipo um certificado, essa foi a pessoa responsável por fazer a comunicação rodar, porque tinha 5 pessoas, mas ela quem puxou tudo, todas as ações, virou a noite, tal. Então chega, agradece nominalmente quem fez as coisas. No outro evento, eu tenho certeza que a outra pessoa já vai ficar incomodada que ela não foi citada, que ela não ganhou um certificadinho de papel. Eu aposto contigo. Aposto, porque é justamente tu valorizar e dar as moedas que as pessoas querem. Entender, pescar esses interesses e automaticamente transformar isso em ações.
não dá só para pedir uma coisa, né? Você tem que dar algo também. Então, sempre vai ter que ser nessa lógica ganha-ganha e valorizando quem faz. Acabou. Massa. Vinícius, agora que a gente já teve essa aula de comunidade, velho, eu queria conversar um pouco com você sobre o programa de aceleração, de fato. Vocês atendem startups, até o ponto que eu sei que vocês não têm vertical definida, vocês atendem múltiplas verticais, múltiplos tipos de projeto, vocês atendem startups no Brasil inteiro. Como funciona, cara, o programa de aceleração do Inovativa? A gente não tem verticais, tirando essa separação que eu falei antes do Inovativa Brasil para o Inovativa de Impacto, que aí são 2 programas não muito diferentes, mas que trabalham com conteúdos específicos para essas startups. Como que a gente trabalha e como que é a aceleração? Esse ano, o perfil do Inovativa, que isso pode mudar, tá? De acordo com o ano, de coisas que a gente está pesquisando dessa política pública, entendendo como foco. Mas hoje o perfil do Inovativa são de startups que já estejam em operação. E o que isso quer dizer? Geralmente são startups que já têm um CNPJ ativo, ou já tem uma base muito grande de usuários não pagantes, então que já tenham validado o seu negócio, já tenham encontrado boa parte do market fit, assim, que realmente já entendam, tem um produto testado. Dito isso, elas entram no Inovativa com um conhecimento base e realmente com um negócio estruturado, querendo fazer rodar, crescer vendas, então tem necessidades específicas desse tipo de startup. Dentro da aceleração, o que elas vão ter? A gente trabalha sempre com 3 pilares na aceleração, que é conexão, visibilidade e mentoria. Conexão. A ideia é conectar elas com o ecossistema, então o ecossistema de outras aceleradoras, de fundos de investimento, de empresas que podem ou não comprar delas, de voluntários e pessoas interessadas, conectar elas com mentores, com avaliadores e com toda essa gama que é o ecossistema de empreendedorismo. Segundo, visibilidade. A gente seleciona só negócio com CNPJ no Brasil e sem tecnologias importadas, porque a gente quer dar visibilidade para modelos que são inovadores e são brasileiros. Negócios que despontem, que tragam coisas novas e realmente inovadoras com resultados, né, com impacto para o mercado, elas vão ter automaticamente visibilidade dentro do programa, sejam nas nossas comunicações, nas comunicações de parceiros, em apoiar e abrir pontos e portas para essas organizações. E o terceiro ponto, que eu acho que é o que a gente mais trabalha, sem sombra de dúvidas, durante a aceleração, que é a mentoria. As mentorias, a gente tem alguns tipos. A gente tem as mentorias coletivas, que são interesses comuns para as startups. Então, vendas, marketing, propriedade intelectual, gestão de equipes, coisas que vão ser transversais para todos os negócios. São mentorias coletivas, e aí a gente chama um especialista de mercado. É um grande valor, porque a gente sempre traz pessoas muito boas nesses assuntos, especialistas de mercado mesmo. E aí eles se apresentam rapidamente, dão uma régua comum de conteúdo, e a partir disso são perguntas e respostas das startups diretamente para esse especialista, de uma dor que elas vivem na startup. O segundo tipo de mentoria que a gente tem são as mentorias individuais. Acho que é bastante semelhante ao que vocês falaram que tem dentro da ASIS. O que é isso? A gente faz uma entrevista com as startups e com os mentores. Com as startups a gente identifica as demandas e problemas que elas têm atualmente dentro do programa, então aprofunda realmente nesse problema. Com os mentores a gente faz a pergunta sobre conteúdos e habilidades que ele realmente acha que pode agregar. Então, feito isso, a gente faz o matching na nossa plataforma de mentoria, e aí a gente vai escolhendo, depois de um ranking pontuado, né, de coisas que eles já preencheram previamente, a gente escolhe as experiências que mais fazem sentido em mercados e coisas desse aspecto. O que a gente aconselha é pelo menos 4 sessões de mentoria durante um período de mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio. E aí eles fazem esse acompanhamento, né? Um trabalho que realmente agrega muito para a startup, porque não é só uma coisa pontual, que o mentor vai falar uma coisa e aí nunca mais vai ver aquela startup. Então tem um acompanhamento. A gente tem muitos casos mesmo, a grande maioria entra depois da aceleração para o board, de conselho da startup. Realmente conecta para agregar valor, porque é uma coisa que eles também têm interesse. E o terceiro tipo de mentoria são as mentorias especializadas. Elas geralmente acontecem mais perto do final do ciclo, porque aí já teve as mentorias individuais e as coletivas, na sua grande maioria, e eles descobrem outros problemas, né? As startups sempre têm um problema diferente, a ideia é sempre amadurecer os problemas. Essas mentorias especializadas, eles trazem 2 demandas que são específicas do negócio deles, e a partir disso a gente conecta com mais 2 mentores. Só que aí, ao contrário da individual, que tem 4 sessões e 2 meses, essas já são realmente uma sessão para cada uma das demandas que eles elencaram. Tudo isso feito, toda essa carga de conteúdo, treinamento, curso de pitch, treinamento de pitch, várias outras coisas que a gente faz durante a aceleração, dão no evento final, que é o Innovative Experience. Num contexto sem Covid, são 3 dias presencialmente
em São Paulo, onde a gente tem um dia mais concentrado em conteúdo, mentoria, presencial mesmo. Tudo isso é feito online, dessa parte prévia que eu falei. Tem conteúdo, troca, conexão entre os próprios empreendedores nesse primeiro dia. No segundo dia, a gente tem uma dinâmica que a gente chama de Demolation. Demolation é como se fosse uma prévia do que é o Demo Day, é um ensaio. Só que ao invés da banca avaliadora falar e perguntar sobre o negócio deles, essa banca vai fazer apontamentos e feedback sobre o pitch. Então, para que eles consigam melhorar já para o evento final, que aí é o Demo Day. E aí o Demo Day é no terceiro dia. Então, aí eles têm tempo de arrumar o pitch, a apresentação, colocar detalhes ou tirar detalhes, fazer a adaptação do pitch. Quantas startups são por ciclo, Vinícius? E quanto tempo dura, no total, todo esse processo que você está falando até o final? A aceleração dura em torno de 4 a 5 meses, 5 meses e meio. Depende do ciclo. O impacto tem uma carga um pouco maior, porque aí tem conteúdos focados em impacto e depois toda essa carga que eu falei. Geralmente o Brasil são 4 meses e meio, e o Brasil de 5 meses a 5 meses e meio, geralmente. Então, em um semestre roda. Quantas startups? No Inovativa Brasil, a gente selecionou até 160 nesse ano, então cada ciclo seleciona 160 e no Inovativa de Impacto até 40. E o Inovativa Brasil acontece 2 vezes por ano. 160 no primeiro semestre, 160 no segundo semestre. E é até 160. Então, por exemplo, a gente vai selecionando as que estão dentro do perfil, né? No primeiro ciclo a gente acelerou 128, se eu não me engano. Nesse do segundo semestre foram 127, eu acho, que a gente selecionou. E aí vão caindo algumas até o final, né? Eu ia te perguntar isso, porque você falou, quando a gente estava falando de comunidade, lá no comecinho, que nem todos os projetos que entram, eles vão até o final. Como é que é essa taxa aí de vocês, assim, quantos projetos vão até o final, quantos projetos acabam saindo, e se você sabe dizer o porquê eles saem, quais são os principais motivos? Bom, eu não sei te falar o dado certinho de quantas caem, tá? Porque aí eu tenho que pedir a ajuda dos universitários, vulgo a galera dos dados e da operação, que não é muito minha área. Te colocando em saia justa aqui, eu não né? sei te falar qual a porcentagem. Mas é uma porcentagem bem pequena, assim. Então, por exemplo, num ciclo que a gente seleciona 128, no máximo caem... Eu nunca vi esse número, tá? Mas eu acho que o máximo deve ter sido umas 10 startups que saíram. No máximo, assim. Números que eu já vi foi tipo 6, 7. Porque tiveram alguns problemas. E aí, motivos eu sei mais porque eu acompanho as startups, né? Eu sou um gestor de relacionamento, então a gente cuida de um grupo de startups, sendo essa ponte de contato deles. Motivos que geralmente fazem sair. Indisponibilidade de tempo, principalmente mudança de prioridade nessas startups. Então, muitas vezes, elas entram, eu quero acelerar meu negócio, quero crescer, mas aí entra numa captação de investimento, numa rodada. Geralmente, eles não conseguem trazer e participar de todas as atividades e aí optam por desistir, que é um dos motivos mais comuns que a gente tem. Outros exemplos, o negócio teve que pivotar e mudou totalmente o sentido que ele tinha e principalmente treta do quadro societário, então entre sócios. Tipo, mudou o negócio e aí um sócio saiu, o outro sócio vai manter a empresa ou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Pode ser motivos também. Dos que eu mais sinto dor no coração, geralmente, quando tem alguns motivos pessoais da pessoa que estava acompanhando dentro do próprio ciclo. Agora, com o Covid, a gente teve muito cuidado para entender a situação das pessoas, porque, cara, é uma coisa que ninguém tem controle. Então, a gente foi mais flexível em alguns pontos, de pessoas que estavam participando e tinham casos na família, ou a própria pessoa, o próprio empreendedor pegou Covid. Então, a gente tentava entender o que estava acontecendo nessa situação para ver como que a gente podia ajudar, se podia ajudar de alguma forma ou não. É engraçado, né, que a gente muda de interesse, mas os problemas são os mesmos, né? Assim, os nossos projetos também. Aqui na ACES é um pouquinho diferente, que a gente pega desde a ideia. Não que todos os projetos entrem como ideia, tá? Mas tem muito projeto que entra puramente como ideia. Então, ele não tem validação nenhuma, não tem nada ainda. Mas a gente enfrenta esses mesmos problemas. Sociedade ou é muito grande, aí acaba saindo gente, ou dá alguma treta entre os sócios. Questão de tempo, empreender é muito fácil, aí chega aqui e vê que o buraco é bem mais embaixo e acaba abandonando o barco. Só muda de endereço, mas startup é startup, tudo que é canto, né? E os problemas muitas vezes se repetem. Mas dessa estrutura toda que vocês têm, só para eu entender, aquele pessoal que está lá na comunidade, que participa na comunidade,
os líderes, os agentes, eles atuam de alguma forma diretamente com as startups, em mentoria, em alguma das ações, ou não? Bom, os líderes, todos os voluntários, né, da comunidade do Inovativa, eles têm um papel muito forte em levar o Inovativa, o edital, as inscrições, o perfil, na divulgação mesmo. Então, esse é, sem sombra de dúvidas, a maior atuação que eles têm dentro do Inovativa como um todo. Então, eles ajudam a gente a chegar em muitos negócios que muitas vezes não conhecem o Inovativa, que o Inovativa pode agregar. Esse é o principal atuação. Durante o ciclo, eles participam em algumas ações. Então, por exemplo, o tipo de ação é eles mediarem webinars com esses especialistas. Eles participam fazendo a mediação e apresentando conteúdo sobre o treinamento de pitch. Quem faz esse treinamento com as startups são os próprios líderes de comunidade. E que muitas vezes, quem conhece as startups de verdade no dia a dia são os líderes. Porque é eles que trazem esses empreendedores para o programa. Às vezes eles sabem do problema que a startup tem porque está em um mercado X lá no interior. Ele sabe muito mais sobre a startup do que, às vezes, a gente. Eles conseguem ajudar em dando alguns toques que muitas vezes a gente não consegue. Então, eles participam nos treinamentos de pitch, como eu falei, também, em alguns outros conteúdos para as startups, mas principalmente com mediação. E, no final, no Innovative Experience, eles têm um papel muito grande na atuação e na organização do evento mesmo. Então, desde trazer pautas, indicações de nomes, mediação no dia, eles têm um cronograma específico para a comunidade, realmente para trazer conteúdos que vão ser relevantes para outros líderes de comunidade, para a comunidade regional deles, para a comunidade do município, e trazer, obviamente, visibilidade, né? Então, dentro da aceleração, eles têm essas atuações, só que dentro do Inovativo eles têm outras, né? Então, como eu falei, algumas coisas que a gente mede é o tanto de projetos que eles puxam além do Inovativa e fazem essas conexões, coisas que eles participam também muito na comunicação e na criação de conteúdo do Inovativa como um todo. Então, eles têm muita participação nas redes sociais, em blog, na newsletter, levando oportunidades e coisas locais para a nossa comunicação e prospectando esses outros públicos, né? O Inovativa não é feito só de empreendedores, é feito de mentores, de avaliadores, de pessoas que apoiam de outras aceleradoras. A gente não entende aceleradoras como concorrentes, muito pelo contrário. Como política pública, a gente vê que quanto mais gente e organização, melhor, porque mais infraestrutura e suporte vai ter para esses negócios. A gente só faz uma parte. A ideia é que eles usem o Inovativa como uma plataforma de união, de rede, de hub. Todas as ações que tragam e pautem isso, geralmente eles têm uma atuação muito forte dentro do Inovativa. Como vocês têm uma pegada próxima ao Sebrae, que você tinha falado, ao Sebrae Nacional, e ser um programa de uma política pública, como você colocou, como é que vocês medem a efetividade do trabalho? E aí eu tô falando, a gente falou muito da efetividade e engajamento da comunidade, mas falando especificamente com as startups agora, vocês seguem o CERN de alguma forma? Como é que vocês medem a efetividade do trabalho do programa? Eu não sei muito propriamente como o CERN faz isso, tá? Então é um desconhecimento meu, como Vinícius. Não sei muito os critérios que eles usam, coisas assim, mas eu vou trazer como que a gente tenta avaliar. Obviamente não é 100%, tudo que eu falo aqui não é uma verdade, tá, gente? São coisas e provocações das nossas experiências, da minha experiência, como o Vini também. A gente tem muitas informações que a gente colhe já na inscrição, que falam muito sobre termos técnicos e operacionais da startup, desde faturamento, tamanho da equipe, número de clientes, captação, várias informações que a gente consegue medir depois também. Isso é até um ponto de melhoria, a gente está tentando cada vez mais melhorar essa medição pós também, né, esse acompanhamento a longo prazo, mas a gente faz também, na entrevista de entrada deles, a gente faz um diagnóstico, a gente chama de radar dentro do programa, né, que é uma coisa que quem preenche é a própria equipe, entrevistando e fazendo perguntas para os empreendedores, onde a gente avalia critérios como grau de maturidade, grau de inovação, tamanho de mercado, escalabilidade, equipe. No caso do impacto, a gente mede a tese de impacto, né, que é o quanto ele se propõe a trabalhar um problema. E a gente consegue fazer isso depois também, depois da aceleração, né? Cada vez mais a gente tenta implementar isso para a gente ter um acompanhamento a longo prazo. E querendo ou não, a gente tem informações de CNPJ, então a gente consegue ver startup que era pequena, virou média, empresa, sei lá, qualquer coisa assim, que aí são dados abertos, né? São coisas que a gente consegue fazer para medir o sucesso das nossas ações. Agora também, como eu falei, a gente sempre tem que medir o interno, né? Ou como que esse público está se engajando. Todas as ações que a gente faz,
Eu acredito que se não for todas, é quase a maioria, assim, é uma grande maioria, sem sombra de dúvidas. Mas a gente tenta trazer o NPS e algumas perguntas que vão trazer insights pra gente. Todo webinar, mentoria coletiva, a gente tem uma avaliação. Preencher ou não preencher uma avaliação já é uma forma de medir o engajamento e o quão satisfeitos eles estão. Provavelmente tu já vai ter uma porcentagem de engajamento. Todas as ações, treinamento de pitch, as mentorias individuais, tanto os mentores avaliam as startups, quanto as startups avaliam os mentores para a gente saber se está sendo uma relação legal ou não. E durante a jornada, se tiver tendo algum tipo de problema, a gente vai ter que tomar uma decisão dentro do programa. Ah, tá dando um problema com a mentoria, tem conflito de interesse, sei lá, uma coisa que pode acontecer. Tem conflito de interesse na empresa que o mentor trabalha e na startup. A gente tem que tirar e refazer esse matching de novo com outro mentor que não tem. Porque se deixar isso durante um longo prazo, não vai funcionar, não vai agregar para eles. E depois da aceleração a gente faz um NPS geral também. A gente faz de todas as ações e também faz do geral, além desse radar, né, de maturidade e de aspectos que a gente consegue medir antes e depois. A grande missão do Inovativa agora, eu acho, é justamente medir o pós isso também. Então não só quando chega, quando sai, mas depois que sai, depois de tanto tempo, como que tá. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer e tá tentando implementar, tá melhorando a cada dia. Bacana, velho, bacana. Vinícius, obrigado, você compartilhou com a gente muita informação relevante hoje sobre comunidade, sobre como funciona a Inovativa, sobre a experiência que você tem à frente da gestão de pessoas. Foi uma aula realmente. Obrigado mesmo. Quem quiser te achar, meu velho, como que te acha? E quem quiser submeter a startup para o Inovativa, como faz? Vamos lá, é bem fácil. Vinícius Aguiar, tem acento no segundo I. O LinkedIn para mim funciona muito bem. No Instagram vocês vão me achar como Vini_Aguiar, com 2A no final. Geralmente o LinkedIn é onde eu posto mais conteúdo, oportunidades mais relacionadas a empreendedorismo e negócios sociais, que é uma das grandes pautas aí que eu entendo como missão e propósito. Me achem lá no LinkedIn, pode adicionar, eu já aceito todo mundo, sem problema nenhum. Inovativabrasil.com.br, o site. Geralmente na home vocês vão ter todas as informações de chamadas abertas ou de próximas chamadas. E aí, dentro do site, vocês vão ter algumas frentes mais focadas em aceleração, em ecossistema, em parcerias, em conteúdo. Tem as divisões lá certinhas. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tanto pelo site quanto pelo LinkedIn, e-mail, qualquer coisa que a gente vai tentando sanar dúvidas e querendo cada vez mais co-criar e colaborar com outros públicos. A gente entende como política pública realmente alguém que quer fomentar e agregar para todos os players, então contem com a gente como essa plataforma e sempre que acharem que a gente pode contribuir, o máximo que a gente vai falar é, tá, vem cá, vamos ver o que nós faz junto aqui. A gente não vai falar não, então é mais ou menos isso, beleza? E-mail do Inovativa é inovativabrasil.com.br, então é bem fácil também, se quiser entrar em contato por e-mail, algo mais formal, sei lá, qualquer coisa assim, pode entrar em contato por lá também. Maneiro. Flavi, temos um programa? Vamos ter depois que você fizer os nossos anúncios, né, Denis? Cadê também? Como é que encontra esses? Como é que encontra a gente? Então, agora, Flavi, é o momento de você brilhar. Pois é. Como que encontra claro. eles? Vamos lá, gente. ASIS.com.br. Lá você tem um pouquinho de cada área da ASIS. Você pode solicitar a sua análise de ideia gratuita. Você pode solicitar o seu diagnóstico para inovação corporativa. Redes sociais, ASIS Inovação. E claro, agora temos as nossas redes sociais do podcast. Então, inovação com Y, LinkedIn, Instagram e vamos embora. Agora sim, nós temos um programa. E é com essa visão ditatorial sobre quando temos um programa ou não que eu encerro a minha fala. Um abraço, gente. Obrigado, gente, pelo convite. Grande abraço. Tchau, pessoal. Beijo. Estava com uma saudade de mim, Denis. Para de resmungar. Trabalhando marketing pessoal, já diria, já. Os do Não, Growth Hacking. Escuta os do começo. Escuta os do começo, você vai entender. Ai, vamos lá, galera. Desculpa, Vinícius. Acabou o podcast, eu não consegue nem gravar. Concentra, homem. A gente tá se atropelando, gente. Faz tanto tempo que a gente não grava junto que a gente tá nem se acordando aqui. Para.